Olá, boa tarde. Meu nome é Vera Luísa Schoppenleiner-Natter. Como superar os desafios e conflitos na gestão de uma empresa familiar? Introdução. Essa pesquisa, desenvolvida no Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran, com o tema Como superar os desafios e conflitos na gestão de uma empresa familiar, foi pensada de modo a buscar respostas acerca de entender como superar os desafios e conflitos em uma empresa familiar. Objetivo: identificar quais são os desafios e conflitos na administração de uma empresa familiar. Desenvolver uma análise sobre a situação do estudo de caso, problema, que é demonstrar a importância da estrutura organizacional em empresas com gestão familiar. Identificar as principais vantagens da departamentalização das empresas familiares e apresentar as consequências de uma empresa familiar com uma gestão não estruturada, materiais e métodos. A pesquisa, portanto, foi realizada quanto à forma de abordagem do problema com base no estudo bibliográfico, documental, qualitativa, de caráter exploratório e a realizar-se. O estudo teve uma abordagem qualitativa com levantamentos de dados. Discussões. A referida pesquisa justifica-se por observarmos no estágio ao qual estamos desenvolvendo em empresa familiar que há muitos conflitos na gestão, sendo essa exercida hoje por alguém não habilitado na área da administrativa, por ser um integrante da família e não possuir algumas habilidades que acreditamos ser necessárias, como agir democraticamente, ter direcionamento profissional, controlar emoções, saber gerenciar os parentes, contratação de pessoas com conhecimentos na área e jamais levar somente em consideração a afinidade, controle financeiro, em que as contas particulares dos familiares não podem interferir nas contas da empresa. As empresas familiares no Brasil estão se substituindo em diversas esferas: econômica, política, social, cultural. Ao mesmo tempo em que se abrem muitas empresas, essas fecham devido à má gestão. Uma das possíveis explicações para o caso é a falta de uma boa estrutura organizacional e da implantação da departamentalização, pois, por ser uma empresa familiar, é muito comum não existir uma hierarquia administrativa e todos os membros delegarem funções e tomar decisões importantes. Uma boa gestão organizacional deve existir dentro de todas as empresas, porém, as empresas familiares, por serem diferenciadas, merecem uma atenção maior, pois na empresa familiar existem algumas diferenças que devem ser levadas em considerações. Em um contexto geral, as empresas familiares apresentam uma maior quantidade de falhas na gestão. Em um dos principais erros das empresas é a falta de uma estrutura departamentalizada, onde seja possível identificar os diversos níveis hierárquicos que estão presentes na maioria das empresas não familiares. Essa divisão de hierarquias permite que a empresa seja bem direcionada e que os colaboradores tenham uma liderança centralizada. A empresa familiar deve contratar pessoas habilitadas, sem vínculos com a família, para se efetivar um trabalho administrativo e financeiro de forma eficaz. Conclusão. Em virtude dos fatos mencionados e vivenciados em uma empresa familiar, levando em consideração as pesquisas bibliográficas realizadas, concluímos é muito desafiador e fadada ao fracasso a administração de uma empresa familiar realizada por um integrante da família e sem formação na área administrativa, pois este não consegue ser um profissional eficiente, deixando-se muitas vezes levar pelo lado emocional, sem controle e sem possibilidade de gerenciar os parentes. Diante desse fato, acreditamos que o administrador de uma empresa familiar deve ser uma pessoa habilitada e sem vínculos familiares. Só assim conseguirá
desenvolver um trabalho de excelência.